Olá, turma, tudo bem? Hoje a gente vai ver mais um conteúdo para a nossa próxima avaliação, que é o conteúdo de literatura. A gente vai trabalhar com barroco, tá? Eu vou fazer a apresentação aqui da tela para vocês, mas a gente já viu que quinhentismo, como o próprio nome já diz, veio do ano de 1500, né? Foi quando os portugueses chegaram aqui ao Brasil e fizeram uma literatura de formação e de informação, isso lá no quinhentismo, onde a literatura dos povos indígenas que aqui habitavam era apenas uma literatura oral, certo? E a literatura escrita não foi feita pelos nativos, tá? Foi feita pelos portugueses, quando chegaram aqui. Então, a gente diz que no quinhentismo era uma literatura feita pelos portugueses, ou seja, era uma literatura de Portugal, feita pelos portugueses, mas em solo brasileiro. Já o barroco, que é o nosso conteúdo de hoje, foi a primeira manifestação literária, posso dizer que foi a primeira escola literária feita aqui no Brasil. Só que, como nós éramos colônias de Portugal, né? Primeiro, tudo acontecia em Portugal para depois chegar aqui. E no campo da literatura, isso também não é diferente. Por isso que eu vou apresentar primeiro para vocês o barroco em Portugal, só para a gente poder ver algumas características dos principais autores, certo? E depois a gente vai para a literatura, para o barroco no Brasil, ok? E também veremos os principais escritores, os principais autores, as características e tudo mais, ok? Vou apresentar aqui a tela para vocês. Vamos lá. Barroco em Portugal. Diz que começa lá em Portugal, surge em 1580, com a morte do escritor, que se você for a Portugal e perguntar lá o grande nome da literatura portuguesa, né, vão falar que foi Luís de Camões. Depois a gente também surgiram outros, né, Fernando Pessoa, José Saramago, né, que morreu não faz muito tempo, mas na época onde foi introduzido o barroco em Portugal, foi com a morte de Luís de Camões que começou o barroco de lá, beleza? Daquele país. Em 1756, teve aquilo que a gente chamava de Arcádia Lusitana. O que é Arcádia Lusitana? Era os portugueses, os holandeses, eles estavam naquela época brigando muito, né? Tendo muitos conflitos, né? Por conta de território. E aí eles, de uma certa forma, eles queriam conquistar o território, né, lá de Portugal. E aí Portugal pensou e falou assim, olha só, eu preciso da minha independência, né? Eu preciso ter uma autonomia, né? E aí foi quando surgiu, né, essa Arcádia Lusitana, que foi um novo estilo, ou seja, o estilo próprio de Portugal, porque ele teve essa independência. Diz que, por mais que a literatura barroco tenha surgido depois da morte de Camões, né, o grande nome, o grande representante do barroco lá em Portugal foi o padre Antônio Vieira, certo? Aqui embaixo eu coloquei para vocês como se fosse uma linha do tempo, tá? Lá de Portugal, o classicismo, e depois vai para o barroco, também é chamado de seiscentismo, certo? Que ali está perto ali de 1600. E a nossa próxima escola literária que nós veremos na próxima aula é o arcadismo, que é o setecentismo, que o próprio nome já diz, né? Que é lá em relação a 1700, tá? Beleza? Vamos lá. Algumas características do barroco em Portugal e a gente vai acabar vendo também aqui no barroco do Brasil, tá?
Tinha a questão do exagero, tá? Muito rico, muito detalhista. Tinha um duelo entre as coisas, os temas religiosos, onde colocava o Deus como centro do universo, mas em determinado momento era o homem como centro do universo, tá? Essa dualidade, a complexidade, o uso de figuras de linguagem, que é uma antítese. Quando eu falo em antítese, eu estou falando de antônimo, que são coisas contrárias, claro, escuro, dia, noite, isso acontecia muito. O teocentrismo e o antropocentrismo. Bárbara, o que é teocentrismo? É o Deus como centro do universo. O que é o antropocentrismo? É o homem como centro do universo. Também tinha essa questão do cultismo, do conceptismo, certo? Que vocês vão ver aqui agora que eu vou mostrar. O que é o cultismo, o que é o conceptismo. Diz que o cultismo também pode ser chamado de gongorismo, é onde havia, lá na literatura portuguesa, um jogo de palavras. Era influenciado pelo poeta espanhol Góngora, por isso que o nome é gongorismo, e tinha uma linguagem muito rebuscada, uma linguagem ornamental, uma linguagem culta, tá? Onde quem não tivesse um acesso a essa linguagem era deixado de lado, ok? Já o conceptismo, que também pode ser chamado de quevedismo, é o jogo de conceitos, de ideias. O importante no cultismo eram as palavras que eram primordiais. Já no conceptismo, não, eram as ideias. E aí, ó, baseado na poesia do espanhol Quevedo, racionalismo e pensamento lógico, com certeza, se eu estou trabalhando com ideias, com conceituações, eu não quero saber em relação à linguagem rebuscada, quero saber se o outro está raciocinando, se o outro está pensando, e o seu principal objetivo era de convencer o leitor. Beleza? Aí eu coloquei alguns principais autores, tá? O primeiro é o Padre Antônio Vieira, certo? Que foi de 1608 a 1697, tá? E ele fez alguns sermões. O Padre Manuel Bandeira, Manuel Bernardes e o Francisco Manuel, tá? Agora a gente chega no Barroco do Brasil, né? O Barroco do Brasil é marcado pela publicação de uma obra chamada Prosopopéia de Bento Teixeira, né? Aqui no Brasil ele começa em 1601, certo? Quando a gente fala muito em barroco aqui no Brasil, a gente se remete muito ao Aleijadinho. E é verdade, o Aleijadinho, quem já foi a Minas, a Ouro Preto, né? Vê muitas esculturas. Nessa época, estava acontecendo o que a gente chama de século de ouro, né? Ou seja, tanto que as igrejas lá de Minas, a maioria delas era feita de ouro. Porque nessa época estava tendo muita exploração de ouro, tá? E que era a principal atividade econômica do Brasil naquela época, e aí acabava destacando Minas. Só que, na época, quem era capital não era nem Minas Gerais, era Salvador, e que depois foi para o Rio de Janeiro, e que depois de alguns anos se tornou Brasília, e parou por aí, chega, né? O que acontece? O brasileiro, ele foi para Portugal. O brasileiro tinha muita mania, né, de pegar navio para Portugal. E aí, quando ele chegou lá, isso parece que aconteceu em todas as escolas literárias. Quando ele chegou lá no Barroco, lá em Portugal, ele encontrou a escola literária Barroco lá. O Barroco já estava acontecendo em Portugal. Aí, os brasileiros que estavam lá em Portugal conheceram esse estilo literário, né, essa escola literária, e falou, vou levar para o Brasil. E eles trouxeram, né, um pouco atrasado, né, porque já estava rolando lá em Portugal, e trouxeram aqui para o Brasil essa escola literária, né? E aí todos os brasileiros começaram a falar o seguinte: bom, agora nós temos uma literatura feita no Brasil, então uma literatura nossa, ex-barroco. Ok?
as principais características do barroco brasileiro, não se esqueçam disso, tá? Linguagem dramática, racionalismo, que a gente viu isso ali no gongolismo e no quevedismo, no cultismo e no conceptismo, o exagero, o rebuscamento, que a gente viu que tinha isso também lá no barroco de Portugal, o uso de figuras de linguagem, principalmente a antítese, que nós também vimos lá em Portugal, a união do religioso e do profano, também vimos isso, essa questão do teocentrismo e antropocentrismo. Gente, o homem, nessa época, né, a gente fala aqui da arte dualista, o homem ele tinha dois momentos. Né? Quando falamos das pessoas, ele tinha dois momentos. De dia ele estava na igreja, pedindo a Deus, orando, ok. Quando era noite, ele ia para um barzinho e não prestava. Está vendo essa questão do dualismo, da dualidade? Acontecia muito. Por isso que era a união do religioso e do profano. Né? A questão do antropocentrismo e do teocentrismo. Antropocentrismo, o homem como centro, e teocentrismo, Deus como centro. Certo? Jogo de contrastes, porque se a figura de linguagem é a antítese, e a antítese é o antônimo, que traz ideia de coisas contrárias, vai ter jogo de contrastes. Valorização dos detalhes, o cultismo e o conceptismo. Ok? Os principais autores. O Bento Teixeira, que foi que começou com o barroco aqui no Brasil com a obra Prosopopeia. Gregório de Matos, que fez o Boca do Inferno, tá? Ele é Boca do Inferno, porque ele falava mesmo, principalmente nessa questão aqui da poesia satírica. Manuel Botelho de Oliveira, o Frei Vicente de Salvador e o Frei Manuel, e lógico, né, a gente não pode esquecer do Aleijadinho. Ok? Então, esse foi o nosso barroco, né? Uma importante escola literária, porque foi a escola que trouxe destaque a literatura puramente feita pelos brasileiros em solo brasileiro. Ok? O nosso próximo conteúdo de literatura vai ser o arcadismo, também um conteúdo super fácil, bem tranquilo, bem gostoso de assimilar, e a gente fecha o conteúdo de literatura. Ok? Qualquer coisa é só chamar a professora, que a professora ajuda. Beleza? Um beijo e fiquem bem.